Olá, que a graça e a misericórdia de Deus permaneçam sobre a sua vida. Seja bem-vindo para mais um bate-papo nosso, desafiando os gigantes da nossa existência, atravessando o deserto de desafios e solidão, para descobrirmos que o que está do outro lado são promessas que o Criador deixou reservadas para nós. Estamos aprendendo que todos nós temos batalhas públicas, batalhas secretas. A vida está nos ensinando que cada pessoa precisa lidar com o seu gigante. É preciso compreender que os desafios que envolvem aqueles que nós julgamos heróis não são desafios diferentes daqueles que nós pensamos ser anônimos. Hoje, eu quero falar com você um pouco sobre acima da mediocridade. O que significa ser medíocre? Mediocridade está relacionado àquele que vive na média, que se contenta em alcançar apenas o esperado, o satisfatório, e não coloca para si mesmo o desafio de superar-se. Quando Davi enfrentou o gigante Golias no deserto de Sim, ele sabia que estava indo além da sua própria capacidade e daquilo que ele tinha visto até então. Mas a sua resposta para o rei Saul é: o Deus que me livrou do leão e do urso também me livrará deste incircunciso filisteu. Uma certa feita, o Senhor Jesus orientou que se o teu inimigo te der um tapa na face, dê-lhe também a outra face. Se o teu inimigo pleitear contigo por causa da tua túnica, dê-lhe também a capa. E se ele brigar contigo para que andes 1 milha, vai 2. Jesus está nos ensinando a surpreender as pessoas, sempre vencendo o gigante da mediocridade. Eu e você precisamos entender que se quisermos algo sobrenatural na vida, precisaremos fazer algo que ainda não foi feito. Lembro agora, conversando com você, de uma mulher de quem o texto sagrado não dá o nome. A tradição chama-a de Berenice. Nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher estava há 12 anos com um fluxo contínuo de um sangramento que não se estancava. Ela tinha todas as razões para não ir ao encontro de Jesus. Quais razões? Ora, ela tinha o argumento religioso, porque diante da lei ela era considerada impura. Ela tinha o argumento social, pois, na condição dela, ela era impedida do convívio social, inclusive com a sua família. Ela tinha o argumento psicológico. Uma situação daquela há 12 anos afetaria psicologicamente qualquer mulher. Sem falar do aspecto emocional, como estava a autoestima daquela mulher diante do gigante que ela estava enfrentando.
No entanto, ela decidiu vencer o gigante da mediocridade e foi além da média. Foi além daquilo que alguém esperaria que uma pessoa na condição dela teria coragem de ir. Ela entendeu que ela não tinha que ser aquilo que ela não precisava ser. Ela compreendeu que poderia ser melhor do que estava sendo. Eu e você, na batalha contra o gigante da mediocridade, precisamos entender que a média não é o nosso ponto de chegada. A média é o nosso ponto de partida. Somos normalmente tão treinados para a mediocridade que, quando chegamos numa escola, por exemplo, para matricular o nosso filho ou a nossa filha, nós perguntamos: qual é a média? Quando, na verdade, deveríamos trabalhar sempre para vencer o gigante da mediocridade e alcançar o ponto máximo. Observe que esta mulher, à qual me referi, até tocar em Jesus, era considerada como ninguém. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? A resposta foi: ninguém te tocou. No entanto, quando ela decide vencer a mediocridade, ela sai do estágio do ninguém para o estado de alguém. Porque Jesus diz: sim, alguém me tocou. E quando ela supera este gigante, ela sai do estágio de ninguém para a condição de alguém e é tratada como filha. Porque quando ela se apresenta ao Mestre e diz: fui eu, Senhor, quem te tocou, Jesus, olhando para ela, diz: filha, filha. Olha que coisa extraordinária. Filha, a tua fé te salvou. Seja livre deste teu mal. E a Bíblia diz que ela desde então ficou sã. Os filhos têm uma postura diferente em relação àqueles que exercem a autoridade e bênção sobre suas vidas. Note que ela se apresenta ao Mestre e prostra-se, porque filhos adoram. Quando o Mestre diz: alguém me tocou, ela se apresenta, porque quem decidiu viver acima da mediocridade se apresenta quando é chamado. Filhos se submetem. Entenda que para vencer o gigante da mediocridade é necessário aceitar caminhar alinhado com a vontade de Deus. E ainda que a sua vontade seja soberana e perfeita, ela não é imposta, é aceita. Na nossa conversa de hoje, chamando você para vencer os gigantes da sua vida, eu lhe proponho: decida ser melhor do que ontem. Decida sair da média. Decida pensar além daquilo que está ao seu alcance. Desenvolva uma mentalidade de prosperidade. E não apenas prosperidade no conceito monetário, financeiro da palavra, mas no sentido integral da sua existência.
Alguém já disse que a nossa maior inspiração para vivermos acima da mediocridade é o próprio Deus. E preste atenção nisto para servir de referência e você pensar comigo, já concluindo esta reflexão. O paupérrimo pensa por dia. Ele sai de casa pela manhã pensando unicamente naquele dia. O pobre pensa por semana, calcula a sua provisão por semana. A classe média pensa por mês, compra de acordo com o salário do mês. O rico pensa por ano. Ele calcula os seus rendimentos anualmente. O milionário pensa por décadas. Calcula os projetos em cada década. O bilionário pensa por gerações. Ele não tem pressa porque está planejando para muito depois dele. Mas Deus, Deus pensou na vida depois da morte. Isto é, está acima da mediocridade. Vença, estabeleça como meta, saia da média. Vamos para um ponto mais alto, porque este é o nosso alvo. Deus te abençoe. Um forte abraço.